Olá pessoal, agora vamos estudar campos vetoriais sobre o espaço tridimensional, é a fase 3. Um campo vetorial é uma função vetorial que leva pontos do espaço tridimensional a pontos do espaço tridimensional. Assim, nós vamos ter um conjunto de pontos com componentes x, y e z que pertenecem a um subconjunto do espaço tridimensional. Esses pontos são mapeados a um conjunto de pontos do espaço tridimensional mesmo, que vamos chamar F, vetor, que depende de x, y e z. Então, minha função vetorial F agora tem funções componentes P, Q e R, as quais dependem do espaço, dos pontos do espaço, x com componentes x, y e z, ok? Outra forma de escrever isso é, se nós temos R, o vetor posição, um vetor em geral, então F depende desse vetor R e tem componentes P, Q e R que dependem do vetor. Ok? Para entender melhor o que é um campo vetorial, vamos a estudar um exemplo muito importante na física e na engenharia. Se chama de lei de Coulomb. Então, se nós temos dois cargas ou dois objetos carregados, vou suponer que o primeiro objeto, Q1, está na origem do meu sistema coordenado, e eu tenho um outro objeto ou outra carga, Q2, em algum ponto do espaço, assim, onde a posição do segundo objeto é representada pelo vetor R, ok? Então, a lei de Coulomb afirma que a força entre essas duas cargas, Q1 e Q2, é igual ao produto das cargas dividido pela distância entre as cargas, vezes uma constante K, que é uma constante positiva, que depende do sistema de unidades que a gente utiliza. A direção dessa força é a direção do vetor R, do vetor posição. Este R é o vetor relativo entre as cargas. Como eu coloquei as cargas, esse vetor, este aqui, então a distância entre as cargas é simplesmente o comprimento de R, certo? Agora, nós temos que lembrar que as cargas podem ser positivas e negativas. Então, este produto pode ser positivo ou negativo. Se o produto de Q1 vezes Q2 é maior a zero, então a força vai ter a direção do vetor mesmo. Vou colocar aqui. No ponto R, eu vou ter uma força que tem a direção de R, o sentido de R. Isto é uma força repulsiva, se vocês veem. Se chama de força. Temos uma força repulsiva. Agora, se o produto das duas cargas é um número negativo, eu vou ter que a força é contrária ao sentido de R. Então, tem a direção de R, só com algo
só que está multiplicada por um número negativo. Então, nesse caso, a força tem esse sentido, ok? E vamos ter uma força atrativa. Bom, um conceito muito útil e também importante é o conceito de campo elétrico. Vamos introduzir o campo elétrico da seguinte forma. Vou traduzir o campo elétrico como uma função vetorial tal que, se multiplico a carga, uma carga positiva que é 2, vezes essa função vetorial eu vou obter a força, ok? Assim, no caso da lei de Coulomb, nós podemos ver que esse campo elétrico é igual a constante K vezes Q1 dividido pela distância ao cubo vezes o vetor R. Agora, qual é a diferença entre o campo elétrico e a força? A diferença é que a força, uma das diferenças é que a força existe só se as duas partículas existem, se as duas cargas existem, ou se os dois objetos carregados existem. O campo não. O campo para uma carga pontual é algo que está no espaço. Vamos supor que nós temos uma carga pontual na origem, Q1. Essa carga pontual vai provocar ou vai induzir um campo, isto é, em cada ponto do espaço, ponto aqui, eu vou ter um vetor, ok? Um ponto mais perto, vou ter um vetor também. No outro ponto, vou ter um vetor. E assim. Todos os pontos do espaço que ficam perto de Q1 vão ter associado um vetor. Sim? Esse é o campo elétrico. Assim, se eu coloco uma carga nesse ponto, ela vai sentir uma força, porque nesse ponto existe o campo. Eu não preciso colocar a segunda carga eu preciso colocar a segunda carga para verificar que o campo está aí.
Ok? Voy a escribir explícitamente cómo sería el campo eléctrico. E é igual a que R é o vetor com componentes x, y e z, então fica como x dividido aqui o comprimento de R é x quadrado mais y quadrado mais c quadrado, ok? Todo cubo, esse cubo de cá, essa é uma direção I, mais y raiz quadrada, x quadrado, más c quadrado, raiz, todo cubo, direção J, mais c, dividido por a raiz quadrada de x quadrado, más y quadrado, más c quadrado, todo cubo, na direção K. Esse seria o campo elétrico. Então, eu fiz o gráfico desse campo elétrico. Okay? Em 3 dimensões, o gráfico tem essa forma. É um pouco difícil de ver o que está acontecendo, mas se eu faço o mesmo desenho em um plano, eu vou ver o que acontece. Se vocês veem, quando Q é maior que zero, eu tenho um campo repulsivo. Então, se eu coloco alguma partícula aqui com carga positiva, ela vai sentir uma força repulsiva. É o que indicam essas linhas. E aqui está. Ok? Agora, se eu considero uma carga negativa, eu vou ter um campo atrativo. Se eu coloco um objeto carregado em algum ponto, ele vai sentir uma força atrativa em direção à origem. Isto está aqui. Okay. Esse é um exemplo de campo vetorial. Esse é o campo elétrico provocado por uma partícula ou por um objeto com carga Q.